E aí, alunos do 7º ano, tudo bem? Então a gente vai mais uma aula aqui de ciências do 7º ano e falar hoje sobre força e movimento. Força, né? Sempre para que haja um movimento, né? Para que haja um movimento, eu levantando o braço, correr, pular, chutar, isso que nós fazemos, levantar, fazemos no dia a dia, sempre é necessário que uma ação de uma força, ok? Então, movimento e força sempre estão ligados, né, uma a outra. Só há movimento se tiver ação de uma força, ok? Por exemplo, se eu colocar esse pincel aqui, ele vai ficar parado aí, até que uma força atue sobre ele, ou seja, o vento, ou eu mesmo pegue ele, né? Então isso foi uma força que eu atuei sobre o pincel, e aí ele conseguiu fazer o movimento, sair de lá e vir para cá. Então, toda vez que há movimento, também há a ação de uma força. Isso, quando a gente sempre tem, né, as comparações de um indivíduo com outro. Um outro tem mais calorias, o outro tem mais, ou seja, ele é mais dinâmico, ou seja, ele tem mais vitalidade, tem mais força, né? Então, por exemplo, uma pessoa é capaz de levantar 100 quilos, aqueles halterofilistas. Eu levanto 70, 80, mas não sou tão forte quanto eles. Então, para que haja movimento, também há atuação de força. Isso, né? Isso foi descoberto por um cientista chamado Isaac Newton, né? E ele elaborou os princípios fundamentais dessa relação entre força e movimento, ok? Então, ele elaborou 3 leis. A primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, né? Primeira lei e a terceira lei de Newton. Então, a primeira lei, chamada princípio da inércia. Princípio da inércia. O que quer dizer inércia? Inércia é ficar parado. Então, se algo está inerte, ele está parado. Esse quadro, ele está inerte, ele está parado. Ele não está se movimentando. Então, inércia significa dizer que um objeto, um material está parado. Então, ele desenvolveu essa lei, né, que é chamada, né, todas essas leis, elas fazem parte de um grupo de como é que se diz? De conceitos que tratam de uma parte da física, não é isso? Que é chamada dinâmica. Então, o que é a dinâmica? A dinâmica é a parte da física que estuda as causas e efeitos, né? Dinâmica. Estuda as causas e efeitos, não é isso? Dos movimentos, ok? Então, a dinâmica é uma parte da física que estuda as causas e efeitos, né, do movimento, certo? Então, vamos lá. Primeira lei de Newton, ela diz o seguinte: o princípio da inércia. Todo corpo tende a permanecer em movimento ou em repouso até que uma força atue sobre ele. Deu para entender isso? Não. Todo corpo, ele tem essa tendência de ficar em movimento ou de ficar parado, não é isso? Parado quer dizer em repouso, até que uma força atue sobre ele. Por exemplo, botei aqui, a tendência desse pincel aqui é ficar em repouso aí, até que uma força
atue sobre ele e ele produza o movimento. Que força é essa? É a minha mão que vai tirar o pincel daqui. Então essa é a força, né? Então, primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton é o princípio da inércia, certo? Ele diz que todo corpo tende a permanecer em movimento ou em repouso até que uma força atue sobre ela. Um exemplo bem clássico aqui. Se eu estou sentado na garupa, a moto está parada. O condutor está lá, né? O condutor da moto está lá. Manda eu subir na moto. Se eu não me segurar na moto e ele sair de uma vez, qual é a minha tendência? Cair. Porque se eu estou parado, a minha tendência é ficar parado. Por isso que muitas vezes, quando a moto sai de uma vez, a pessoa que está aqui, que não se apoia ou não se segura na moto, ela vai cair. Porque se ela está parada, a tendência dela é ficar parada, ok? Isso é o que explica esse princípio da inércia. Também, se eu estiver em um carro, né, vamos dizer, em movimento, a 50 km por hora, 60, 70, eu estou em movimento, e ele freia bruscamente, qual é a minha tendência? É continuar indo para frente. Muitas vezes vou até bater, causar um acidente, porque se eu estou aqui no banco parado, né, mas o carro está em movimento, eu também estou em movimento. Se ele para bruscamente, a minha tendência é continuar indo para frente. Então, isso são exemplos que explicam, né, o princípio da inércia. Então, primeira lei de Newton, princípio da inércia. Todo corpo tende, quando eu falo corpo é qualquer coisa, né, qualquer objeto, todo corpo tende a permanecer em movimento ou em repouso, ou seja, parado, até que uma força atue sobre ele. Qual foi a força que atuou no primeiro exemplo do homem que estava na moto? A força foi que a moto saiu de uma vez, eu estava parado e aí eu caí da moto porque a força foi que moveu a moto, mas eu não estava seguro na moto e caí. E a segundo exemplo, eu estava em movimento em um carro e qual foi a força? Foi a freada brusca, né, a frenagem brusca do carro. E aí minha tendência foi continuar ir para frente, continuar em movimento. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. E o que é a dinâmica que eu falei ainda agora? A dinâmica é uma parte da física, não é isso? Que estuda o quê? Que estuda as causas e efeitos de quê? Do movimento, ok? É uma parte da física que estuda as causas e efeitos de um movimento. É tão tal que a gente tem o princípio fundamental da dinâmica, ele tem até uma regrazinha que diz: força é igual a massa vezes aceleração. Não é isso? Então, a segunda lei de Newton, que a gente chama lei do princípio fundamental, não é, da dinâmica. Para modificar o estado que se encontra, é necessário que uma ação haja sobre ele. Para modificar, por exemplo, eu tenho essa cadeira bem aqui, ó. Para modificar o estado em que ela se encontra, precisa que uma força atue sobre ela. E a força sou eu que vou empurrar, ok? E eu usei uma força para tirar do estado de repouso que ela estava aqui. Mas eu também tenho que lembrar o seguinte, que dentro desse princípio da dinâmica, não é isso? Como eu estou falando de aceleração, né? Se eu tenho dois corpos iguais, ó, se eu tenho dois corpos iguais, né?
dois corpos iguais. Se eu utilizar a mesma força para empurrar esses dois corpos, eles vão adquirir a mesma aceleração, não é isso? Mas se eu tenho esses dois corpos e eu uso maior força nesse para empurrar e menor força nesse para empurrar, qual é o que vai ganhar maior aceleração? O que for aplicado a maior força. Então eu posso dizer, maior massa, né? Se eu aplicar duas forças iguais em dois objetos com massas diferentes, vamos dizer bem aqui, esse aqui pesa 50 gramas e esse pesa 25 gramas, né? 70 gramas, 25. Se eu aplicar a mesma força nos dois, qual é o que vai ter maior aceleração? O que tiver menor massa, ok? Então, esse não tem maior massa, ou seja, pesa 75 gramas, mas eu apliquei a mesma força nos dois. Então, esse vai ter menor aceleração, porque ele tem maior massa. Então, menor massa, quando eu tenho duas forças iguais, maior massa, menor aceleração. Menor massa, maior aceleração. Tá certo? Esse é o princípio fundamental da dinâmica, ok? Então, força é igual a massa vezes aceleração, ok? Não vamos trabalhar ainda com cálculos agora, só lá para o próximo ano, certo? Já nós temos a terceira lei de Newton, né? Que diz o princípio da ação e reação. Princípio da ação e reação. O que é que diz aí? A reação, para toda força de ação, toda força de ação aplicada em um corpo, não é isso? Existe ao mesmo tempo uma força de reação no outro corpo, ou seja, de mesma intensidade e direções, né? Mas sentido contrário. Um exemplo aqui. Primeiro eu vou só repetir de novo aqui o que é o conceito desse princípio da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Primeiro, eu só volto, né? Princípio da ação. Então, em todo corpo, né? Para toda ação, toda força de ação, né? Aplicada em um corpo, existe ao mesmo tempo uma força de reação contrária no outro corpo. Vamos dizer bem que dois carros, né, duas motos ou dois carros vêm e se chocam, batem de frente. Esse, né, ele exerceu uma força sobre esse, né, mas esse também exerceu uma força sobre esse. Então, toda ação existe uma reação de mesma intensidade. Claro que eu vou ter que levar em conta também o quê? A massa. Se eu tenho um Fusca e um caminhão, né? Claro que a força de ação desse caminhão sobre o Fusca vai ser maior, né? Porque eu também estou levando em consideração a massa. Então, a massa, para ele se deslocar, ele precisa de maior força. Claro que quem vai se acabar é o pobre do Fusca, né? Mas sempre há força de ação e reação. Até mesmo no dia a dia, na escola, vocês correndo, quando dobra ali o canto de uma sala, um bate no outro, um cai para um lado, outro cai para o outro, né? Quem for o que tiver maior massa, geralmente é o que menos, né, vai se machucar, ok? Então, esses são os princípios, né, da força e movimento, a relação entre força e movimento. Só recapitulando aqui, para que haja movimento é necessário, preste atenção, para que haja movimento é necessário que haja uma força que atue sobre os corpos, ok? Quando eu falo de corpos é qualquer objeto, qualquer coisa, certo?
nós temos Newton elaborou três leis, né? Que a primeira lei dele é chamada lei da inércia, ou seja, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento, até que uma força atue sobre ele. Segunda lei de Newton, que é chamada lei do princípio fundamental da dinâmica. E o que é a dinâmica? É a parte da física que estuda os efeitos e as causas do movimento e da força, não é isso? Então a segunda lei de Newton é a lei do princípio fundamental da dinâmica, né? Então, para modificar o estado, né, que se encontra né, um corpo, é necessário uma ação que atue sobre ele. E essa ação, né, essa ação que ocorre sobre ele sempre será chamada de força, né? Porque essa cadeira jamais vai sair daqui se eu não utilizar a força, né, para alterar o estado dele. Ele está aqui e ele vai ter que sair daqui porque está me atrapalhando, né? E eu não estou fazendo isso aqui, não é para mostrar que a cadeira é bonita não, é da mamãe, viu? E aí sai daqui, tá certo? E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Para toda força de ação existe uma força de reação. De mesma intensidade, mesma direção, porque eles estão indo aqui na mesma direção. Só que em sentidos contrários. Quando bate, né? Quando bate, um vai para cá, outro vai para cá. Então, a mesma direção e sentidos contrários, porque quando essa força bate, né? Esse vem de cá, esse vem de cá, eles batem, né? Os sentidos são contrários. Então, basicamente, esse conteúdo de ciência do sétimo ano, força e movimento, ela é o que eu queria explicar para vocês nesta aula, ok? Mas, eu vou pegar o livro aqui e passar aqui uma atividade para vocês, que é da página 134, atividade 134 e 135 e 135 do livro de vocês, ok? Então faça essa atividade que na próxima aula eu vou corrigir todas essas atividades, porque também ficou, né, a atividade do conteúdo passado, que era da página 124, quem não fez, fazer, 124 e 125, eu estou mentindo, 122, 123, 124 e 125. 125 não precisa, viu? Tá certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E se precisar de alguma ajuda, pesquise ou mande alguma pergunta que a gente está aqui para responder. E o mais, só, saudade de vocês. E brevemente nós estaremos juntos, ok? Um beijo.